galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Controle. Voltando à sala de controle, Malcolm disse: Tenho mais uma pergunta, Dr. Wu. Quantas espécies diferentes vocês fizeram até agora? Não tenho muita certeza, respondeu Wu. Creio que esse número no momento seja 15. 15 espécies. Você sabe, Ed? Isso mesmo, são 15, disse Ed Regis assentindo. Você não tem certeza? Indagou Malcolm, fingindo perplexidade. Sorriu. Eu parei de contar depois da primeira dezena. E você pode perceber que, às vezes, pensamos que temos um animal feito corretamente do ponto de vista do DNA, que é o nosso trabalho básico, e o animal cresce por 6 meses. Então ocorre algo adverso. E nós nos damos conta de que existe algum erro. Um gene de ativação não está operando. Um hormônio não está sendo secretado. Ou surge algum outro problema na sequência de desenvolvimento. Então, precisamos voltar à prancheta com aquele animal, por assim dizer. Ele sorriu. Em certo ponto, eu pensei ter mais de 20 espécies. Mas agora são apenas 15. E uma dessas 15 seria um... Malcolm se virou para Grant. Qual era mesmo o nome? Procompsognathus, disse Grant. Você fez alguns Procompsognathuses, ou seja lá como eles se chamam? Indagou Malcolm. Ah, sim, disse o Wu de imediato. Comps são animais muito distintos, e fizemos um número incomumente alto deles. Por quê? Bem, queremos que o Jurassic Park seja um ambiente tão real quanto possível, tão autêntico quanto possível. E os Procompsognathus são os carniceiros do período Jurássico, semelhantes aos chacais. Então, queríamos ter os comps por aí para fazer a limpeza. Você quer dizer para cuidar das carcaças? Isso mesmo, se houvesse alguma. Entretanto, com apenas 230 e poucos animais em nossa população total, não temos muitas carcaças, disse o Wu. Mas esse não era o objetivo primário. Na verdade, queríamos os comps para um tipo completamente diferente de administração de resíduos. Que seria? Bem, continuou Wu. Temos alguns herbívoros bem grandes nessa ilha. Temos tentado especificamente não cruzar os maiores saurópodes, mas ainda assim temos um excesso de diversos animais de 30 toneladas andando por aí e muitos outros que ficam entre 5 e 10 toneladas. Isso nos traz 2 problemas. O primeiro é alimentá-los. E, de fato, precisamos importar comida para a ilha a cada 2 semanas. Não há condições para que uma ilha tão pequena possa sustentar esses animais por muito tempo. O segundo problema são os dejetos. Não sei se vocês já viram fezes de elefantes, mas elas são substanciais. Cada pedaço tem mais ou menos o tamanho de uma bola de futebol. Imagine as fezes de um brontossauro 10 vezes maior que um elefante. Agora imagine as fezes de um rebanho desses animais como temos aqui. E os animais maiores não digerem sua comida muito bem, então excretam bastante. E nos 60 milhões de anos desde que os dinossauros desapareceram, aparentemente as bactérias especializadas em decompor as fezes deles também desapareceram. Pelo menos as fezes dos saurópodes não se decompõem com rapidez. Isso é um problema, afirmou Malcolm. Posso garantir que é, disse o Wu sem sorrir. Passamos um tempo infernal tentando resolver isso. Você provavelmente sabe que na África há um inseto específico, o besouro rola-bosta, que come as fezes dos elefantes. Muitas outras espécies grandes têm criaturas associadas que evoluíram para comer o excremento delas. Bem, acabou ficando claro que os comps comem as fezes dos grandes herbívoros e tornam a digeri-las. E os excrementos dos comps são decompostos rapidamente por bactérias contemporâneas. Assim, comps suficientes resolveram nosso problema. Quantos comps você fez?
Eu me esqueci o número exato, mas acho que o objetivo populacional era 50 animais. E nós atingimos esse número, ou quase isso, em 3 lotes. Fizemos um lote a cada 6 meses até atingirmos o número desejado. 50 animais, observou Malcolm. É muita coisa para vigiar. A sala de controle é construída exatamente para isso. Eles vão lhes mostrar como é feito. Tenho certeza que sim, disse Malcolm. Mas se um desses comps escapasse da ilha, fugisse, eles não podem fugir. Eu sei disso, mas supondo que um deles fugisse. Você diz como o animal que foi encontrado na praia? Perguntou Wu, erguendo as sobrancelhas. Aquele que mordeu a menininha americana? Isso, por exemplo. Não sei qual é a explicação para aquele animal, disse Wu, mas sei que não pode de modo algum ser um dos nossos por 2 motivos. O primeiro são os procedimentos de controle. Nossos animais são contados por computador a cada poucos minutos. Se um deles desaparecesse, saberíamos logo. E a segunda razão? O continente fica a mais de 150 quilômetros de distância. Leva-se quase um dia inteiro para chegar lá de barco. E no mundo exterior, nossos animais morreriam dentro de 12 horas. Como sabe? Porque eu garanti que fosse precisamente isso que ocorreria, disse o Wu, finalmente mostrando um traço de irritação. Olha, nós não somos bobos. Compreendemos que esses são animais pré-históricos. Eles fazem parte de uma ecologia desaparecida, uma complexa rede de vida que se tornou extinta milhões de anos atrás. Eles podem não ter predadores no mundo contemporâneo, nenhum controle sobre seu crescimento. Não queremos que eles sobrevivam à solta. Assim, eu os criei com uma dependência de lisina. Inseri um gene que produz apenas uma enzima defeituosa no metabolismo de proteínas. Como resultado, os animais não conseguem manufaturar o aminoácido lisina. Precisam ingeri-lo de fontes externas. A menos que tenham uma fonte rica em lisina externa em sua dieta, oferecida por nós em barras, eles entram em coma dentro de 12 horas e morrem. Esses animais são geneticamente desenhados para serem incapazes de sobreviver no mundo real. Só podem viver aqui no Jurassic Park. Eles não são livres de forma alguma. São essencialmente nossos prisioneiros. Aqui está a sala de controle, disse Ed Regis. Agora que vocês sabem como os animais são produzidos, vão querer ver a sala de controle para o parque em si antes de sairmos no... Ele parou. Através do grosso vidro da janela, a sala estava escura. Os monitores estavam desligados, exceto pelos 3 que exibiam números girando e a imagem de um grande barco. O que está havendo? Perguntou Ed Regis. Ah, diabos! Eles estão ancorando. Ancorando? A cada 2 semanas, o barco de suprimentos vem do continente. Uma das coisas de que essa ilha não dispõe é uma boa baía, ou mesmo uma boa doca. É meio complicado fazer o barco encostar quando o mar está bravio. Pode levar alguns minutos. Ele bateu na janela, mas o homem lá dentro não lhe deu atenção. Acho que teremos de esperar. Alice voltou para o Dr. Wu. Você mencionou antes que às vezes faz um animal e ele parece estar bem, mas depois, quando cresce, ele demonstra ter uma falha. Exato, disse o Wu. Não acho que haja alguma forma de contornar isso. Podemos duplicar o DNA, mas muito do desenvolvimento é fazer as coisas na hora certa. E não sabemos se está tudo funcionando até vermos um animal se desenvolvendo corretamente. Grant disse. Como você sabe se ele está se desenvolvendo corretamente? Ninguém viu esses animais antes. Wu sorriu. Eu penso nisso com frequência. Suponho que seja meio que um paradoxo. Eventualmente espero, paleontólogos como você vão comparar nossos animais com os registros fósseis para verificar a sequência do desenvolvimento. Ellie disse. Mas o animal que acabamos de ver, o Velociraptor, você disse que ele era um mongoliensis? Por causa da localização do âmbar, respondeu Wu. Esse veio da China.
Interessante, disse Grant. Eu estava justamente desencavando um antirroupos bebê. Há algum raptor adulto aqui? Temos sim, disse Ed Regis sem hesitar. 8 fêmeas adultas. As fêmeas são as verdadeiras caçadoras. Elas caçam em bando, sabia? Nós as veremos no passeio? Não, disse o Wu, parecendo subitamente desconfortável. E houve uma pausa embaraçosa. Wu olhou para Regis. Por algum tempo ainda não, disse Regis alegremente. Os velociraptores ainda não foram integrados ao ambiente do parque. Nós os mantemos em um cercado. Posso vê-los lá? Perguntou Grant. Claro, pode sim. De fato, enquanto estamos esperando, ele espiou seu relógio. Talvez vocês queiram ir até lá dar uma olhada neles. Eu certamente gostaria, respondeu Grant. Absolutamente, concordou Ellie. Eu também quero ir, disse Tim ansioso. É só dar a volta nesse prédio, passar pelas instalações de suporte e vocês verão o cercado. Mas não cheguem muito perto da cerca. Você quer ir também? Perguntou ele à menina. Não, respondeu Lex. Ela olhou para Regis avaliando-o. Você quer jogar um pouco? Ser o lançador? Bem, é claro, disse Ed Regis. Por que você e eu não descemos e fazemos isso enquanto esperamos a sala de controle abrir? Grant caminhou com Ellie e Malcolm, dando a volta pelos fundos do prédio principal com o menino junto a eles. Grant gostava de crianças. Era impossível não gostar de qualquer grupo tão abertamente entusiasta sobre dinossauros. Grant costumava observar crianças em museus enquanto elas encaravam boquiabertas os grandes esqueletos erguendo-se acima delas. Ele imaginava o que o fascínio delas representava na realidade. Finalmente decidiu que crianças gostavam de dinossauros porque essas criaturas gigantes personificavam a força incontrolável da autoridade iminente. Eles eram pais simbólicos, fascinantes e assustadores como os pais. E as crianças os amavam, assim como amavam aos pais. Grant também suspeitava de que fosse por isso que até as crianças mais novas aprendiam os nomes dos dinossauros. Nunca deixava de espantá-lo quando alguém com 3 anos de idade berrava: Estegossauro! Dizer esses nomes complicados era um jeito de exercer poder sobre os gigantes, um modo de estar no controle. O que você sabe sobre os velociraptores? Grant perguntou a Tim. Estava só tentando puxar assunto. Ele é um carnívoro pequeno que caçava em bandos, como deinônicos, respondeu Tim. Isso mesmo, disse Grant. Embora o Deinonychus hoje em dia seja considerado um dos velociraptores, e as evidências da caça em bando são todas circunstanciais. Elas vêm em parte da aparência dos animais, que eram rápidos e fortes, mas pequenos para dinossauros. Cada um deles tinha de 70 a 150 quilos. Presumimos que eles caçavam em grupos se pretendiam acabar com presas maiores. E existem alguns achados fósseis nos quais uma presa grande está associada a vários esqueletos de raptores, sugerindo que eles caçavam em bando. E, é claro, os raptores tinham cérebros grandes, sendo mais inteligentes que a maioria dos dinossauros. Quão inteligentes? Perguntou Malcolm. Depende de para quem você perguntar, disse Grant. Da mesma forma que os paleontólogos acabaram se convencendo da ideia de que os dinossauros provavelmente tinham sangue quente, muitos de nós estamos começando a pensar que alguns deles devem também ter sido bem inteligentes. Mas ninguém sabe com certeza. Eles deixaram a área de visitantes para trás e logo ouviram o alto zumbido dos geradores e sentiram o leve cheiro de gasolina. Passaram por um bosque de palmeiras e viram uma cabana baixa e grande de concreto com teto de aço. O barulho parecia vir dali. Eles olharam para a cabana. Deve ser um gerador, disse Ellie. É grande, disse Grant, espiando lá dentro.
A central elétrica, na verdade, estendia-se 2 andares para baixo do nível térreo. Um vasto complexo de turbinas sibilantes e canos que corriam para dentro da terra, iluminado por rudes lâmpadas elétricas. Eles não devem precisar de tudo isso só para um resort, disse Malcolm. Estão gerando energia suficiente para uma pequena cidade. Talvez seja para os computadores. Talvez. Grant ouviu balidos e dirigiu-se alguns metros para o norte. Chegou a um cercado com cabras. Com uma contagem rápida, estimou que houvesse ali 50 ou 60 animais. Para que serve isso? Perguntou Ellie. Não faço ideia. Eles provavelmente alimentam os dinossauros com isso, disse Malcolm. O grupo prosseguiu acompanhando uma trilha batida através de um denso bambuzal. No lado mais distante, chegaram a uma cerca dupla feita com correntes que alcançava mais de 3,5 metros com espirais de arame farpado no topo. Havia um zumbido de eletricidade ao longo da cerca exterior. Atrás das cercas, Grant viu densos amontoados de samambaias grandes de 1,5 metro. Escutou uma fungada, quase um resfolegar, e então o som de passos estalando aproximando-se. Em seguida, um longo silêncio. Eu não consigo ver nada, sussurrou Tim finalmente. Shh! Grant esperou. Vários segundos se passaram. Moscas zumbiram no ar. Ele continuou sem ver nada. Ellie cutucou no ombro e apontou. No meio das samambaias, Grant viu a cabeça de um animal. Estava imóvel. Parcialmente escondidos nas folhagens, os 2 grandes olhos escuros os observavam friamente. A cabeça tinha mais de 50 centímetros. De um focinho pontudo, uma comprida fileira de dentes se estendia até o buraco do canal auditivo que servia como orelha. A cabeça lembrava de um lagarto grande, ou talvez um crocodilo. Os olhos não piscaram e o animal não se moveu. Sua pele parecia couro com uma textura rugosa e tinha basicamente a mesma coloração do bebê. Marrom amarelado com marcas mais escuras e avermelhadas como as listras de um tigre. Enquanto Grant observava, um braço ergueu-se muito lentamente para separar as samambaias ao lado do rosto do animal. O membro, notou Grant, era forte e musculoso. A mão tinha 3 dedos, cada um terminando em garras curvadas. A mão gentil e lentamente afastou as samambaias. Grant sentiu um calafrio e pensou, ele está caçando a gente. Para um mamífero como o homem, havia algo indescritivelmente estranho na forma como os répteis caçavam suas presas. Não era de se espantar que os homens odiassem répteis. A imobilidade, a frieza, o ritmo, era tudo errado. Estar entre a Ligatoridae ou outros répteis grandes era ser lembrado de um tipo diferente de vida, um tipo diferente de mundo, agora desaparecido da Terra. É claro, esse animal não percebia que tinha sido visto, que ele... O ataque veio de repente da esquerda e da direita. Raptores dispararam, cobrindo os 9 metros até a cerca com uma velocidade chocante. Grant teve a impressão borrada de corpos poderosos com 1,80 metros, caudas rígidas equilibrando-se, membros com garras curvas, mandíbulas abertas com fileiras de dentes serrilhados. Os animais rosnavam enquanto corriam, saltando em seguida no ar, erguendo suas patas traseiras com as garras semelhantes a adagas. E então atingiram a cerca diante deles, soltando explosões gêmeas de faíscas quentes. Os velociraptores caíram no chão sibilando. Todos os visitantes se adiantaram fascinados. Apenas nesse momento, o terceiro animal atacou, saltando para atingir a cerca na altura do peito. Tim gritou apavorado enquanto faíscas caíam ao seu redor. As criaturas rosnaram, um sibilar reptiliano, e saltaram para trás entre as samambaias. E então sumiram, deixando para trás um leve odor de putrefação e uma fumaça acre suspensa. Puta merda! Disse Tim. Foi tão rápido!
emendou Ellie. Caçadores em bando. Observou Grant balançando a cabeça. Caçadores em bando que têm as emboscadas como um instinto. Fascinante. Eu não os chamaria de tremendamente inteligentes, disse Malcolm. Do outro lado da cerca, eles ouviram fungadas nas palmeiras. Várias cabeças surgiram lentamente entre as folhagens. Grant contou 3, 4, 5. Os animais os observavam, encarando friamente. Um homem negro de macacão veio correndo até eles. Estão todos bem? Estamos sim, respondeu Grant. Os alarmes dispararam. O homem olhou para a cerca amassada e queimada. Eles atacaram vocês? 3 deles atacaram. O homem negro assentiu. Eles fazem isso o tempo todo. Acertam a cerca, levam um choque. Nunca parecem se importar. Não são muito espertos, não é? Disse Malcolm. O negro fez uma pausa. Ele estreitou os olhos para Malcolm à luz do entardecer. Fique feliz por aquela cerca, senhor, disse ele e virou-se para ir embora. Do início ao fim, todo o ataque não devia ter levado mais de 6 segundos. Grant ainda estava tentando organizar suas impressões. A velocidade era espantosa. Os animais eram tão rápidos que ele mal tinha visto seus movimentos. Voltando, Malcolm disse: eles são impressionantemente rápidos. São, disse Grant. Muito mais rápidos que qualquer réptil vivo. Um alligator macho pode se mover velozmente, mas apenas a curtas distâncias. 1,5 metro ou 2. Lagartos grandes como os dragões de Komodo da Indonésia, com 1,5 metro de comprimento, já foram registrados correndo a 50 km por hora. Rápido bastante para alcançar um homem. E eles matam homens o tempo todo. Mas acho que o animal atrás da cerca alcançou mais do que o dobro dessa velocidade. A velocidade de um guepardo, disse Malcolm. 90 a 100 km por hora. Exatamente. Mas eles parecem disparar adiante, disse Malcolm, quase como pássaros. Parecem. No mundo contemporâneo, apenas mamíferos muito pequenos, como os mangustos que lutavam com cobras, tinham respostas tão rápidas. Mamíferos pequenos e, é claro, pássaros. O pássaro secretário ou serpentário da África, ou o casuar. Na verdade, o Velociraptor exibia precisamente a mesma mistura de ameaça rápida e mortal que Grant havia visto no casuar, o pássaro com garras semelhantes ao avestruz presente na Nova Guiné. Então esses velociraptores se parecem com répteis, têm pele e a aparência geral de répteis, porém se movem como pássaros, com a velocidade e a inteligência predatória de pássaros. É isso? Indagou Malcolm. É, disse Grant. Eu diria que eles exibem uma mistura de traços. Isso surpreende? Não muito, respondeu Grant. É realmente muito próximo ao que os paleontólogos acreditavam há muito tempo. Quando os primeiros ossos gigantes foram encontrados nos anos 1820 e 1830, os cientistas se sentiram obrigados a explicar os ossos como pertencentes a alguma variante supercrescida de espécies modernas. Isso porque se acreditava que nenhuma espécie jamais poderia se tornar extinta, já que Deus não permitiria que uma de suas criações morresse. Por fim, ficou claro que essa concepção de Deus estava errada e que os ossos pertenciam a animais extintos. Mas que tipo de animais? Em 1842, Richard Owen, o melhor anatomista britânico da época, chamou-os de dinossáuria, o que significava lagartos terríveis. Owen reconheceu que os dinossauros pareciam combinar traços de lagartos, crocodilos e pássaros. Os quadris dos dinossauros, em especial, eram mais semelhantes aos de pássaros, não aos de lagartos. E, ao contrário dos lagartos, muitos dinossauros pareciam se manter eretos.
Owen imaginava que os dinossauros fossem criaturas ativas e de movimento rápido, e sua visão foi aceita pelos 40 anos seguintes. Todavia, quando achados verdadeiramente gigantescos foram descavados, animais que haviam pesado centenas de toneladas quando vivos, os cientistas começaram a vislumbrar os dinossauros como gigantes estúpidos e lerdos destinados à extinção. A imagem dos répteis vagarosos gradualmente predominou sobre a imagem dos pássaros ligeiros. Em anos mais recentes, cientistas como Grant haviam começado a voltar à ideia de dinossauros mais ativos. Os colegas de Grant o viam como um radical em sua concepção de comportamento dos dinossauros. Contudo, agora ele precisava admitir que sua própria concepção ficava muito aquém da realidade desses caçadores grandes e incrivelmente velozes. Na verdade, o que eu queria mesmo perguntar, disse Malcolm, era isto. Esse é um animal convincente para você? É de fato um dinossauro? Eu diria que sim, é. E o comportamento de ataque coordenado era previsível, disse Grant. De acordo com os registros fósseis, bandos de velociraptores conseguiam derrubar animais que pesavam mais de 450 quilos, como o Tenontossauros, que podia atingir a velocidade de corrida de um cavalo. Coordenação seria um pré-requisito. Como eles fazem isso sem linguagem? A linguagem não é necessária para a caça coordenada, disse Ellie. Chimpanzés fazem isso o tempo todo. Um grupo deles persegue um macaco e o mata. Toda a comunicação é feita pelos olhos. E os dinossauros estavam mesmo nos atacando? Estavam. Eles nos matariam e comeriam se pudessem? Perguntou Malcolm. Acho que sim. O motivo de eu perguntar, disse Malcolm, é porque ouvi falar que os predadores grandes, como leões e tigres, não são devoradores de homens desde o nascimento. Não é verdade? Esses animais precisam aprender em algum ponto do caminho que seres humanos são fáceis de se matar. Só depois disso se tornam matadores de humanos. Acredito que isso seja verdade, disse Grant. Bem, esses dinossauros deveriam ser ainda mais relutantes do que leões e tigres. Afinal, eles vêm de um tempo anterior à existência dos seres humanos ou mesmo de mamíferos grandes. Deus sabe o que se passa pela cabeça deles quando nos veem. Então, fico pensando, eles aprenderam em algum ponto do caminho que humanos são fáceis de se matar? O grupo ficou em silêncio enquanto caminhava. De qualquer forma, disse Malcolm, eu estou extremamente interessado em ver a sala de controle agora.